E aí pessoal da Gaminara, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então com mais um vídeo aí de Master Duel. E dessa vez eu vou fazer um vídeo do evento novamente, do Monster Type. Pra você que não viu, eu já fiz um vídeo aqui no canal semana passada sobre o Monster Type. Mas dessa vez, como o guia saiu ontem, eu vou fazer para iniciantes, né, quem quiser usar o deck emprestado. E qual o deck mais barato que eu sei jogar nesse evento, que eu sei que vai ser bom. O evento vai ter dia 25, então tem bastante tempo para vocês conseguirem. Então, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e bora lá e ter bastante paciência, você tem que ter. Vamos lá então, galera, voltando aqui, vocês podem perceber que eu tô quase fechando o evento aqui já, né? Ó, falta um pouquinho, na sofrência. Vamos primeiro falar do deck que eu indico para vocês, é um deck baratinho. O deck que eu indico para vocês é o deck de Lily Dusk mesmo, que é um deck fácil, barato. Ó, você pode perceber, tem as UR que tem são a UR que a gente já ganha normalmente, tipo a Tempestade, que a gente já ganha naquele pacote, a Khalid, que quase todo mundo tem que ter, esse aqui, Impermanence, pelo menos duas todo mundo tem que ter. E aqui o único que tem diferenciado que eu podia colocar aqui é o Schwarger. O Schwarger é uma UR, mas talvez vocês não usem ele, né? Então fica meio assim. Mas poderia usar Schwarger, poderia usar esse carinha também, né? Agora, o seguinte, galera, aqui o truque desse deck é o que? É você colocar Rochinol e conseguir os equipamentos. Então aí você vai bater e pronto, tá? Mais ou menos o deck que eu tava usando. É que o deck que eu tava usando, ele tinha muita engine de Turbigate, né? Um outro deck que também vale a pena vocês usarem é um deck de trap. Vocês usarem traps, né? Qualquer tipo de trap também dá pra ser fácil. Usando comporta, torrente, as forças espelho, né? É que força espelho. Quer ver? Ó, as mirror, né? Elas são tudo SR, dá pra você usar bastante coisa. A força espelho mesmo, essa força espelho aqui que devolve cartas, então tem bastante coisa que você tem como tirar da sua frente. Então é um deck bem legalzinho, barato, e depois você pode descraftar e mandar tudo pro vinagre, menos as UR aqui normalmente, né? Mas como é tudo SR e as pessoas costumam ter bastante SR, então vale a pena. Agora as UR você pode trocar por outras coisas. Dragon, não tenho 13 permanents. Coloca uma comporta aqui, ou duas comportas. Pode colocar repressão. Coloca coisas que impedem o oponente de colocar cartas também. Então, sempre colocar coisas bem repetitivas assim. Mas o deck bem basicão, bem basicão. Agora já no deck emprestado, eu tô com esse deck, a Essência Ninjutsu. Tem a de Fênix, eu não curti muito porque ela faz muito efeito e não faz nada no final. A Devorador de Serpente é um deck bem legal, só que qual foi o problema dela? A consistência. Algumas cartas não são afetadas por alvo, né? E é bem chato isso. E a melhor carta que tem dela é essa carta aqui, e é bem difícil às vezes você acessar ela. Mas é um deck bem interessante também essa de Serpente. Mas o deck que eu estou utilizando é o deck de insetos, né? E assim, o deck é bem consistente. A gente tem 3 boss. Então, vou explicar para vocês os boss primeiro. Temos a carta que você vai querer colocar no campo de qualquer jeito, que é esse besouro aqui, miserento. Ele tem exatamente uma coisa. Quando ele entra no campo, ele é inafetado por qualquer coisa, qualquer efeito que vá destruir ele não é destruído. E outra coisa, ele não pode ser alvo de efeitos. Então, ele tem essas duas coisas. Ele é um cara que só sai na porrada, você só tira esse cara na porrada. E ele tem efeitos de clique, né? Que é o efeito que você tem que clicar nele e fazer para ele ativar. Ele tributa o monstro, toma cuidado com isso porque ele pode se autotributar. Tá bom? Então toma cuidado. E ele também pode ser tributado com caju, né? Caso você não saiba. Então quando você tributa um outro monstro, né? Ali, pode ser ele mesmo. Você pode invocar um monstro besouro, o arquétipo dele mesmo, o besouros, né? E do deck para o campo, ou você pode fazer esse monstro ganhar 2000 de ataque. Aí depende do que você vai fazendo no momento. Esse aqui é uma ótima carta que ele chama uma outra carta que a gente vai falar ainda. O outros boss que a gente tem é esse boss aqui. Esse cara aqui é da hora. Esse aqui ele precisa de um monstro inseto de nível 8 e nível 7.
Nesse deck a gente só tem um monstro de nível 7 e 2 de nível 8. E eles são buscáveis, entre aspas, né? Assim, dá pra você fazer uma busca interessante. E eu vou explicar como depois. A única coisa ruim é fazer a fusão deles. Então esse cara aqui é uma carta que entra, e quando ele entra na fase de batalha, ele pode destruir todos os monstros do oponente. Isso é muito legal. Tá aqui, ó, uma vez por turno, na fase de batalha, se essa carta com face para cima estiver na zona de campo, que é a zona normal, não é aquela zona especial, né? Efeito rápido, você pode destruir todos os monstros que o oponente controla. E isso aqui, ele não fala que os virados, então é todos os monstros que ele controla. E é bem da hora isso daqui. Outra carta da hora também é essa daqui, que é o Hércules. O Hércules ele tem um efeito que as pessoas às vezes não sabem, não se atentam a ele, porque quando ele entra no campo, ele fica inafetado por qualquer efeito de carta, até mesmo as suas cartas, né? Até o final do próximo turno que ele foi invocado. Então, exemplo, ele foi invocado no turno 1, ele só vai poder ser efeito de alvo no turno 4, entendeu? Porque no turno 1 ele tá inafetado, no turno 3 ele tá inafetado, que é a volta do meu próprio turno, e no turno 4, que é na volta do oponente, ele pode ser afetado por algum efeito. E ele faz a fusão de 4 monstros insetos, que não é tão difícil de colocar no campo isso, né? E depois da fase de batalha, você pode fazer uma invocação especial do monstro do cemitério para o campo, e isso não limita, tipo, ele pode invocar qualquer coisa, até os links ele pode invocar. Isso é bem legal. A gente tem outras cartas que eu também usei aqui. Essa carta também é muito legal. O Chifre Armado. Quando ele entra, ele dá um novo normal summon pra gente. Ele também pode banir cartas do cemitério e voltar. Ele bane 3 cartas do cemitério e pode voltar. Mas quando ele sair do campo, ele é banido. A gente tem essa carta aqui também. Quando ela entra no campo, ela ganha 200 de ataque com cada carta marcada nela. E também ela pode invocar um monstro do seu cemitério para o campo, né? Mas é no turno que ela é invocada, não faz, só no próximo turno ela faz isso, né? É um defeito dela, né? De emergencial, aqui eu só usei a seguinte carta, é daqui. Essa aqui é o Rei Cigarra, eu sabia como funcionava ela, porque teve um evento que a gente usou esse daqui. Você desassocia uma carta e aí você pode negar um monstro, mas ela dá alvo no monstro, tá, galera? Então, tipo, não pode ser reativo. O cara ativa o efeito e aí você consegue fazer o efeito ali, mirando nele. Outra coisa, quando ele muda de posição de ataque, ou defesa, você pode invocar um monstro inseto da sua mão para o campo. Isso é muito legal também. Isso eu usei uma vez só, mas é bem interessante. Aí a gente tem outras cartas que compõem. Eu nunca usei essa carta também, que é a da ataque. Daqui também não consegui usar. Essa aqui dá pra fazer por cima dessa, mas também não usei. Essa aqui eu não usei nenhuma vez. Essa eu invoquei uma vez só pra fazer extend, mas não usei o efeito dela. Esse besouro é interessante, mas não invoquei também nenhuma vez. No main deck a gente já tem algumas cartas mais interessantes. Eu vou falar as cartas mais interessantes que é importante pra gente ter na nossa mão. A gente tem o Kraken. A espinha, quando ele tá virado, quando o cara ataca ele vira, ele destrói uma carta do campo do oponente. A gente tem essa carta que chama outra dela, né? Só que você vai chamar provavelmente só esse daqui, né? Que só tem esses dois no arquétipo. Esse monstro, ele dá um normal summon, ele chama outro dele, então ele chama esse daqui. Então é uma merda quando ele vem os dois na mão. Essa carta aqui, pra quem não sabe, ela entra como especial quando ela vê algum monstro ativando efeito. Né? E aí quando ela se envolve um Exceed, ela aumenta o ataque do Exceed. E essa carta aqui, que é a batedora, é a que você vai trazer com o nosso Link 4. Porque quando ela entra no campo, sendo normal ou especial, você pode invocar outra versão dela do seu cemitério ou do deck. Isso é muito grande, porque a gente pode fazer uma invocação e aí depois chamar ela e aí depois ela vai fazer outra. Lembrando que é uma vez por turno só isso. A gente tem a Cigarra Oleosa, ela tem o mesmo efeito que a batedora, só que ela tem que mudar o monstro de ataque para defesa, né? Não tem umas frescuras. E essa aqui é a outra cigarra dos sonhos, que ela faz quando ela pode entrar em invocação especial quando ela tem um monstro em modo de ataque. Então você tem o monstro em modo de ataque, ela entra como especial no campo.
Essa carta aqui eu não usei o efeito dela, ela tem um efeito de destruir uma carta do oponente, mas não usei ela nenhuma vez, sendo sincero. Essa carta aqui é bem interessante por dois motivos. Aqui eu usava o T3 dela. Primeiro que ela não é World Turn, então você pode usar o efeito dela milhares de vezes. O que acontece? Quando você manda ela para o cemitério, sendo destruída, enviada, qualquer coisa, ela é enviada para o cemitério, você pode buscar um monstro de nível 5 ou mais para o seu deck. Então você pode chamar essa carta, e aí você manda outra, se você tiver, você manda outra, e você busca um outro monstro de nível 8 ou mais, né? E quando ela é banida, você pode jogar uma carta no cemitério, né? Uma carta de nível menor. Eu indico jogar, se você não tiver feito combo, jogar a batedora, porque a batedora é o nosso combinho, né? Você joga ela, você traz ela de novo, tem muito reciclagem dela. Aqui a gente tem de interessante, a gente tem esse cara, não usei ele poucas vezes, ele muda a posição dos monstros, então ele orna muito bem com essa carta aqui, né? Com a cigarra, porque ele entra como especial trocando a posição de um monstro. Só que o monstro não pode trocar de novo a posição. Ele tem um segundo efeito que eu não usei nenhuma vez, né? A gente tem o B furtivo. Eu pulei o monstro, mas eu vou explicar depois o outro monstro, porque o outro monstro é interessante. Esse B furtivo, quando o oponente ativar um monstro invocação especial, você pode invocar ele. Essa carta é ótima de segundo turno, porque quando voltar para o seu turno, ele vira e ele destrói todos os monstros com invocação especial que o oponente fez. Então é bem interessante essa carta. A gente tem essa carta aqui. Essa carta aqui é uma das cartas mais importantes que tem. Eu entendo porque ela é uma OR. Quando ela entra no campo, ela pode chamar uma carta mágica ou armadilha do arquétipo. Então você pode chamar ou a carta de fusão delas, ou a carta de negate, que é daqui nega qualquer coisa quando você tiver um inseto no campo. Qual é a questão, Drago? A questão é o seguinte: você tem que ver a sua mão. Eu vi muita gente fazer misplay com isso. Por quê? Chama a negação, mas não adianta nada você não ter invocações para passar em cima dos caras. Então tem que ver mais ou menos o que você pode trazer, né? A gente tem essa borboleta que ela pode trazer um monstro, mas ela zera o ataque dela, então não achei esse efeito tão interessante. Esse monstro não invoquei nenhuma vez, eu só usei ele como matéria. Esse aqui você pode banir 3 cartas de inseto da sua mão, ou do cemitério, ou do campo. É do campo também, Não, é só da mão ou do cemitério. Eu pensei que do campo também. Então na mão do cemitério ele entra e ele pode destruir um monstro do seu oponente. Mas mesmo no mesmo turno que ele faz o efeito, ele não pode atacar. E é um monstro grande, é um monstro 3.400, né? A gente tem esse Explorador da Arpia. A gente tem essa carta bem interessante, a habilidade de Ninjutsu. Ele faz uma invocação especial de um monstro inseto de nível 4 ou menos. E você pode invocar 2 monstros que forem do mesmo nível. Então, exemplo, você tem esses 2 insetinhos. Você pode invocar os 2 no campo. Ah, você tem outros de nível 2. Ou então você só pode invocar um. Tá? Então toma cuidado com isso. Essa carta aqui, que ela faz invocações de monstro, é quando você ataca, faz um ataque, ela pode invocar um monstro. É bem interessante. Essa carta aqui, que é uma carta bosta, ela só serve de um primeiro turno. Quando ela entra e ativa, você pode invocar um monstro do seu cemitério para o campo. Então é uma carta, um deck mais ou menos. Assim, dá pra você jogar se você for um rank menor. Eu até encarei um rankzinho menorzinho. Vamos lá no replay, eu tenho um replay legal pra vocês. Vamos lá então, galera. Aqui mesmo, eu tenho um replay legal. Aqui eu tava aprendendo a jogar, né? Aqui, ó, exatamente o que a gente tem. A gente tem essa menininha, que ela me dá umas 2 normal, me dá um outro cara aqui, outro dela. E aqui eu vou passar com... Qual o objetivo? É passar com o link maior. Porque aqui, ó, eu tenho esse cara que faz normal summon. Então eu faço 2 desses, faço ele, depois ele puxa o normal summon. Aí eu posso puxar um dos 2, jogo pro campo e tem essa carta para fazer outro link. Então aqui, ó, faço a invocação, jogo ele, jogo ela, ela chama outro, chamei outro, fiz o link. Aí eu fiz o link pra fazer um normal summon, faço normal summon, jogo esse carinha aqui e faço o besourão, que é o objetivo final, né? Daí já deu end phase. O besourão não ativa nenhum efeito dele, porque, né, não tem como. Esse cara aqui eu deixei na minha mão porque ele é muito bom para fazer com matéria de fusão. Aqui eu tava aprendendo, aqui eu tava mais ou menos expert no deck já, né?
Aqui ó, aí, porque eu falei da assistência do fogo. Esse cara aqui usou a assistência do fogo. O cara não sabia do efeito do meu bicho, que ele não pode ser destruído por nenhum efeito de carta. Nenhuma carta pode destruir ele. High Kick, Buraco Negro, nenhuma carta pode destruir ele. Só na porrada, ele só sai na porrada. Aí vai, jogou a cartinha. Aí beleza. Bem, a carta dele destrói, né? Não sei nem porque ele invocou. Aí jogou um monstro, jogou a carta. Bem, jogou. Ele vai combar no meu turno aqui, né? Vai invocar uns 2 monstros aqui, se não me engano. Aí vai deixar eu jogar. Foi. Aí. Aqui que eu vou fazer? Eu ativo o efeito dela. Essa menininha aqui que ela faz. Ela escolhe um monstro do oponente e um monstro meu. Os 2 voltam pro deck e ele entra como especial. Voltou. Aqui, ó. Aqui que eu falei, galera. Qual era o meu turno aqui? Aqui eu tinha a opção de pegar a Negate, a armadilha, ou pegar a fusão. Eu falei, mano, eu preciso pegar a fusão porque eu preciso fazer volume de jogo. Então, foi. Peguei a fusão entra. Lembrando que a fusão pode voltar depois do cemitério, não é igual a comutação. Aí eu fiz esse carinha aqui. Quando esse carinha entra, ele tem um efeito de destruir cartas do campo. Vocês vão ver ele usando esse efeito. Trago o seu monstro, dou o efeito dele, descarto ele. Trago a Joaninha é efeito. Trago outro monstro, que é ela mesma. E aqui eu faço, aqui eu pensei, vou fazer Exceed depois, vou bater em todo mundo, vai que ele invoca mais monstros, que ele ia invocar. Vou bater em todo mundo e depois eu faço Exceed de negação aqui, que é a cigarra. Ativa efeito, destruo todas as cartas, ele ativa, vem, ataca, aí ele vai dar outro efeito, trago outro monstro, ataco ele entra, ativa efeito, traz outro monstro. Aqui eu ataquei com 3.000 porque eu fiquei com medo dele trazer cartas que eu não conseguisse atacar. No meu turno fiz a cigarra entrou, passei pra ele. Acho que ele quita. Não lembro agora. Ele usa efeito do campo, destrói uma carta, traz outra. Eu não lembro se ele destrói todas as minhas cartas do campo, não. Acho que eu bato. Ele quitou. Mas bem interessante, consegui fazer o combinho. Eu tenho outro replay aqui, deixa eu ir no outro replay pra vocês verem. Em questão de dúvida, galera, eu peguei um rank diferente. Aquele replay passado era um platina, tá? Eu sou todo rogue, mas eu peguei platina. Gosto de começar em primeiro. Aqui eu passei porque eu briquei aqui, ó. Eu briquei, por quê? Dragon, mas você tinha essa carta pra invocar esses 2 monstros. Tinha, mas não tinha jogada. Porque eu tinha invocado esses 2 monstros, fazia o link. O link ia vir. Mas só ia conseguir usar o efeito de um deles, né? Aí eu ia trazer um monstro maior, mas eu não ia conseguir fazer muita coisa. Ia ficar parado depois disso. Aí eu falei, se perder, perdi, né? Aí o cara vai entrar. Aqui é um cara que tem o deck. Ele montou esse deck. Bateu. Não me matou. Aí beleza. Deu minha carta. Aí eu joguei essa carta. Joguei ela aqui como especial. Dei efeito. Mudei ele de posição. Usei o link. O link entrou. Dei efeito dele. Peguei uma carta maior. Que é essa carta aqui. Bani 2 cartas. Bani 3. Ele entrou. Ele entrando, o meu bicho dá efeito. Tá vendo? Ele vai dar efeito. Vou jogar uma carta no cemitério. Destruo a carta dele. Uso o efeito normal sumo. Faço ele de novo. Faço um link 3. Vou fazer ela. Joguei ela. Dá efeito. O efeito dele que não é o one turn. Vou pegar outro monstro na minha mão. Aqui eu saquei errado. Aqui eu tinha que ter pegado a outra que devolve cartas. Aqui eu fiz uma jogada errada. Aqui eu bati um. Ele não pode bater porque eu usou o efeito dele no mesmo turno. Aqui eu falei, agora eu tô com os monstros legais. Consigo fazer umas jogadinhas aqui. Dei efeito dele. Trago uma carta. Trago ele de volta. Aqui eu falei, agora eu vou descartar ele certo. E aí uso o efeito dele novamente. Ele vai trazer uma carta.
Aí ele usa essa daqui pra negar, né? O ataque, o dano do meu ataque, não posso declarar ataque. Ativa efeito. Ativa efeito dele, muda a posição de um monstro meu. Tributo, jogo ele. Uso o efeito dele, pego um monstro na minha mão, que é o cara que eu precisava. Uso o Link, faço o Link 3, o besouro já, o besourão. Besourão entra, uso o efeito dele, tiro o cara do campo dele, meu. Devolvo. Aqui eu trago a fusão, que é o que me interessa atualmente. Uso efeito, tributo, trago a Joaninha entra, traz outra. E aqui eu faço a fusão com todas as cartas aqui, né? Uso o Hércules. Aqui no Hércules, qual é a coisa do Hércules? Aqui do Hércules eu fui pra fase de batalha, sabia que eu não podia bater. Mas tem que passar pela fase de batalha pro Hércules dar o efeito dele. Então eu passo pela fase de batalha, o Hércules depois dá efeito no final, trago o Link e aí termino minha jogada. Aqui eu fiz um campo muito bom, mas muito bom. Aí ele vai, usa o efeitinho dele, usa o High Kick, ele destrói todas essas cartas aqui, menos essas duas, que elas são inafetadas. Essa só até agora, né? E aí, cara, é porque eu ganhei o jogo aqui. Porque aqui, o que acontece? Tributo ele, trago a Joaninha de novo, a Joaninha dá efeito, trago outra Joaninha pra bater, né? E aí eu vou pra batalha. Bato com uma, bato com outra, bato com outra. E aqui ele tem o que? Ele tem um cilindro mágico. E ele tem também uma carta de dar vida pra ele apontando um monstro, né? Então ele vai apontar esse monstro aqui. Só que o que acontece? O cilindro não vai funcionar aqui, porque esse cara é inafetado por efeitos, né? Então eu não vou tomar 4.000 de dano. Aí ele usa essa carta. Aí ele usa o cilindro em chain. Vocês vão perceber que eu não vou perder 4.000 pontos de ataque, de vida aqui, ó. Ó, não perdi, porque ele tá inafetado. Daí aqui ele vai quitar. Mas é um deck bem interessante, né? Dá pra jogar com ele, assim. Na raiva, dá pra jogar com ele, mas é um deck bem interessante, bem legal. Eu peguei esses 3 replayzinhos, esse daqui eu nem vou passar pra vocês. Daqui eu tava aprendendo a jogar com deck. Mas bem interessante, ó. Pode até perceber que tem uns atual, né? Uns que eu fiz recentemente, um que foi no evento meu, no comecinho do evento. Então eu peguei bastante gente platina, jogando com os decks meio estranhos. Mas foi bem legal, bem interessante. Foi um deck que eu mais me adaptei, né? Que você que é iniciante, quer jogar com um deck iniciante assim, né? É um deck emprestado. Fala aí, galera, se vocês gostaram desse vídeo que eu jogando com um deck emprestado. No evento de fusão, vocês querem que eu faça com algum deck emprestado de lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. Fui!